Nos anos dourados do Adventismo, na década de 1950, ninguém ousava questionar a autoridade de Ellen White. Para os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas palavras encerravam qualquer discussão. Ela era a profetisa, a voz de Deus para o povo remanescente. Alguém levantava a mão na escola sabatina, citava Ellen White e o assunto estava encerrado. Don McAdams cresceu nesse mundo. Criado em Tacoma Park, Maryland, ele estudou no Columbia Union College e frequentava os cultos e reuniões com o fervor típico da época. O adventismo era sua família estendida. A igreja era tudo: escola, amigos, sábado à noite. Era uma era de ouro para Ellen White. Mas algo começou a ruir. Uma fissura sutil que se abriu numa noite em Durham, Carolina do Norte, quando McAdams, então um jovem estudante de pós-graduação da Universidade Duke, ouviu um evangelista citar a Revolução Francesa em uma série de conferências. McAdams, que estudava exatamente esse tema com o renomado professor Francis Ackham, percebeu que o evangelista estava errado. Ao confrontá-lo, o pregador respondeu de forma enérgica: "Jovem, venha comigo." Levou-o até seu trailer, abriu um exemplar de O Grande Conflito, leu em voz alta e declarou: "Está tudo aqui." Naquele instante, McAdams soube que havia um problema. A fonte do evangelista não era a história, nem os documentos, mas Ellen White. E Ellen White estava errada. Esse momento marcou o início de uma jornada investigativa que mudaria a história do adventismo moderno. Décadas mais tarde, McAdams se tornaria uma das vozes centrais na exposição do uso extensivo de fontes não creditadas por Ellen White, especialmente em seus livros mais influentes, como O Grande Conflito e O Desejado de Todas as Nações. Em 1970, McAdams já era professor na Universidade Andrews. Era um tempo de efervescência intelectual. Jovens doutores estavam sendo contratados, formados por Harvard, Berkeley, Northwestern. Todos adventistas, todos leais, mas também questionadores. Sempre que entrávamos em discussões, os problemas com Ellen White surgiam. Os físicos tinham problemas, os biólogos tinham problemas, os teólogos tinham problemas, e eu tinha problemas com a história. Nesse mesmo período, nasceu a Spectrum, publicação da Associação de Fóruns Adventistas. O primeiro número, de 1970, trouxe um artigo chocante de William Patterson, professor de inglês da Andrews. Ele analisou o capítulo sobre a Revolução Francesa em O Grande Conflito e mostrou que Ellen White havia copiado, sem atribuição, trechos extensos de historiadores protestantes, muitos dos quais tinham posições profundamente tendenciosas e anticatólicas. Ela não só usou esses autores, mas também os interpretou erroneamente. Poucos anos depois, Ronald Grable mostrou que, na verdade, Ellen White nem sequer usara diretamente aqueles historiadores. Ela copiou de Uriah Smith, que por sua vez copiara de um romancista inglês que sequer era historiador. Don McAdams decidiu investigar por conta própria. Escolheu o capítulo sobre John Huss no Grande Conflito. Comparou-o linha por linha com a obra de James A. Wiley, History of Protestantism. A conclusão foi estarrecedora. Não eram frases isoladas, eram parágrafos inteiros copiados, editados, reorganizados, mas inconfundivelmente derivados da obra de Wiley. A descoberta culminou em um relatório interno, enviado ao presidente da Universidade Andrews, ao presidente da Junta da Conferência Geral, ao diretor do Patrimônio White. Em anexo, McAdams escreveu: "Senhores, vocês têm um problema. Não é meu. Eu apenas o encontrei." Com permissão do Patrimônio White, McAdams teve acesso ao manuscrito original de Ellen White sobre John Huss, escrito à mão, difícil de decifrar, e com a palavra Huss, repetida em várias páginas. Após um mês de transcrição, ele pôde confrontar 3 textos lado a lado: Wiley, o rascunho de Ellen e o texto final do Grande Conflito. Resultado? Uma sequência literal de empréstimos literários. Quase tudo no manuscrito estava diretamente baseado em Wiley. Mais chocante ainda foi o papel de Marian Davis, editora literária de Ellen White.
Ela foi autorizada a cortar, reorganizar e até adicionar novos trechos históricos retirados do mesmo Wiley, sem visão, sem inspiração, apenas por critérios editoriais. Marion Davies agiu como coautora do capítulo, eliminou metade, inseriu novas passagens de Wiley e descartou digressões espirituais. Se Ellen White tivesse realmente recebido essas visões diretamente de Deus, como ela afirmava, como explicar que sua editora cortou metade do conteúdo? Como explicar adições literais de outro autor para melhorar a narrativa inspirada? Essas perguntas nunca foram respondidas oficialmente. O silêncio se tornou a política institucional. A tentativa de esclarecer a verdade foi enterrada. O relatório de McAdams circulou clandestinamente entre professores, bibliotecários e pastores. A liderança preferiu a omissão. A igreja escolheu a segurança da ignorância ao invés do risco da transparência. Esse seria apenas o primeiro ato. Nos capítulos seguintes, novos estudiosos emergiriam. Ronald Numbers, com seu livro Profetisa da Saúde, 1976, mostrando que Ellen White copiou práticas médicas e dietéticas da época. Fred Veltman, que revelou que 31% de O Desejado de Todas as Nações foi diretamente extraído de fontes externas. E, finalmente, a publicação clandestina da transcrição da Conferência Bíblica de 1919, onde líderes da igreja já sabiam de tudo e decidiram esconder. Mas tudo começou aqui, com um evangelista citando a Revolução Francesa, com um jovem estudante que conhecia a história de verdade, e com uma pergunta que não se calava. Se Ellen White estava errada sobre isso, sobre o que mais ela poderia estar errada? Essa é a história real por trás da profetisa. Não a história contada nos púlpitos, mas aquela escondida nos arquivos, nas entrelinhas dos manuscritos e nas vozes daqueles que ousaram perguntar. A história de Ellen White não é apenas uma questão de fé. É uma questão de verdade histórica. Se os anos 70 foram o início da crise de confiança, foi Ronald Numbers quem explodiu a represa. Médico, historiador e professor, Numbers havia sido colega de Don McAdams na Universidade Andrews. Não era um crítico amargo nem um desiludido. Era um acadêmico sério. E foi com essa seriedade que ele lançou, em 1976, o livro que mudaria para sempre a forma como o Adventismo via sua profetisa, Prophetess of Health. Ronald Numbers havia começado sua pesquisa de forma quase acidental. Durante um encontro acadêmico em Nova York, entre o Natal e o Ano Novo de 1971, eu, Bill Peterson e Don McAdams conversávamos sobre Ellen White. Eu mencionei que estava estudando as origens de suas ideias de saúde, e eles disseram: "Você precisa continuar. Isso é importante." O que Numbers descobriu foi, no mínimo, perturbador. A famosa mensagem de saúde de Ellen White, vegetarianismo, abstenção de álcool, ar puro, reforma do vestuário, banhos frios e até a demonização da masturbação, não era novidade celestial. Era cópia. Ela havia tirado tudo isso de médicos e reformadores da saúde do século XIX, como Sylvester Graham, Dr. James C. Jackson e John Harvey Kellogg. E mais, ela visitava instituições de saúde da época, lia panfletos populares e adotava as ideias quase sem filtro. Ela pegava essas ideias, escrevia com sua própria voz e apresentava como visões divinas, mas nada era original, nada era exclusivo. E o mais grave, ela nunca citava suas fontes. A reação da igreja foi violenta. O Patrimônio White tentou barrar a publicação do livro. Ligaram para o editor, pressionaram para que cancelasse o contrato, enviaram cartas com ameaças jurídicas, mas não conseguiram. Numbers era ético, meticuloso e imbatível em sua argumentação. No fim, ironicamente, os ataques da igreja só tornaram o livro mais popular e mais devastador. Com o impacto do livro, a liderança da igreja percebeu que precisava tomar alguma atitude. Walter Hare, um pastor adventista da Califórnia, já havia começado a levantar questionamentos semelhantes.
e havia percebido que muitos dos textos que ela afirmava serem resultado de visões, na verdade, eram plágios descarados. Rhea começou a enviar dossiês ao presidente da Conferência Geral, Neil Wilson, e a Robert Olson, diretor do Patrimônio White. Por meses ele foi ignorado. Mas após o lançamento de Prophetess of Health e a crescente inquietação no meio acadêmico, a liderança decidiu agir. Em janeiro de 1980, um comitê secreto foi convocado. Reuniram-se em um salão no hospital de Glendale, na Califórnia. 20 pessoas, pastores de alto escalão, teólogos, presidentes de uniões e estudiosos de Ellen White. Walter Rhea foi convidado para apresentar suas descobertas. Don McAdams estava lá. Ele guardou um diário daquele encontro. Walter Rhea não era um bom orador. Era desorganizado, emocional, até agressivo, mas todos ali sabiam. Ele tinha razão. O que ele trouxe à tona era incontestável. Ellen White havia plagiado vastamente. Segundo McAdams, todos os presentes, sem exceção, admitiram que Rhea estava certo. Alguns relataram quando haviam percebido os problemas pela primeira vez em suas próprias vidas. Todos reconheceram que, diante da evidência, não havia como negar os empréstimos literários, o uso de assistentes editoriais, a falta de originalidade. No final da reunião, uma proposta emergiu: educar a igreja, informar aos membros, preparar seminários, reformular o entendimento de inspiração. Saímos de lá com a sensação de que havíamos feito história, que a igreja finalmente encararia a verdade. Mas a história não terminou assim. Poucas semanas depois, Neil Wilson convocou uma reunião do Comitê Executivo da Conferência Geral. Relatórios foram lidos, propostas foram votadas. Decidiram. A igreja precisava de um programa de educação sobre inspiração, um estudo aprofundado sobre o desejado de todas as nações, artigos explicativos na Ministry Magazine, lições na escola sabatina. Nada disso aconteceu. O silêncio voltou. O medo venceu. McAdams relata: dentro de semanas tudo havia sido engavetado. Nenhum anúncio foi feito. Nenhum estudo foi iniciado. Nenhum membro soube da reunião. O comitê de Glendale foi enterrado. O motivo? Talvez um nome: Desmond Ford. No final de 1979, Ford, renomado teólogo australiano, havia desafiado abertamente a doutrina do juízo investigativo, uma doutrina central para a identidade adventista. Declarou com base bíblica que 1844 não passava de um equívoco teológico, que não havia evidência alguma para o santuário celestial sendo purificado naquele ano, e que toda a estrutura do juízo investigativo era um castelo de cartas, baseado, em última análise, nas visões de Ellen White. Para os líderes, era demais. Arthur White, neto da profetisa, disse sobre Ford: esse homem está atacando diretamente minha avó. A liderança sabia, se reconhecessem publicamente que Ellen White havia plagiado, que seus escritos não eram tão inspirados quanto se pensava, isso daria munição a Ford. E se Ford estava certo sobre o erro de 1844, toda a base profética da igreja desmoronaria. Em julho de 1980, a igreja se reuniu no Congresso da Conferência Geral. Em vez de promover a reforma, fizeram o oposto. Adicionaram, pela primeira vez, uma declaração oficial sobre Ellen White às 28 crenças fundamentais. Estava lá, escrito: seus escritos falam com autoridade profética. A porta foi fechada. A história foi silenciada. Mas não para todos. Enquanto isso, Fred Veltman, outro acadêmico adventista, foi encarregado secretamente de estudar a fundo o desejado de todas as nações. Ele recebeu verba, equipe e anos de liberdade para examinar as fontes usadas no livro. Quando o relatório final ficou pronto, a bomba era inevitável. 31% do conteúdo de O Desejado de Todas as Nações provém de fontes literárias externas. A maior parte é parafraseada, a dependência é sistemática e as fontes não são citadas. Veltman foi cuidadoso. Evitou palavras como plágio, mas seu desconforto era claro. Ela não foi transparente sobre o uso de fontes. Isso é problemático.
A liderança tentou transformar o número em vitória. Apenas 31% foi copiado, disseram, mas esqueceram de mencionar. O estudo só cobriu 15 capítulos de 87. Não avaliou outros livros e omitiu o fato de que muitas das fontes de Ellen White eram romances religiosos e não obras históricas ou teológicas confiáveis. Mais uma vez, a verdade foi diluída. Mais uma vez, a igreja se esquivou. E mais uma vez, os estudiosos foram deixados de lado. Como disse McAdams, chegamos tão perto, a liderança reconheceu o problema, esboçou uma solução e então recuou. Escolheram o medo e perderam uma oportunidade histórica. Hoje, décadas depois, muitos membros ainda não sabem que houve uma conferência bíblica em 1919, onde líderes admitiram que Ellen White não era infalível, que seus livros eram editados por assistentes, que ela copiava fontes, que havia falhas históricas. Essas transcrições foram encontradas em 1974 e escondidas por 5 anos. Quando a Spectrum publicou os trechos em 1979, foi um escândalo, não porque os fatos fossem novos, mas porque ficaram escondidos por tanto tempo. O silêncio institucional virou parte da cultura. Mas a verdade sobrevive, nos diários, nos manuscritos, nos arquivos e nas vozes corajosas de pessoas como Don McAdams, Ronald Numbers, Walter Rea e Fred Veltman. Este é o segundo ato da história de Ellen White, não a história da fé cega, mas da coragem de encarar os fatos, de fazer perguntas difíceis, de escolher a integridade intelectual acima da conveniência religiosa. O que virá agora é a reação da base, os crentes, os estudiosos, os dissidentes, as cartas, as demissões, as rupturas. Porque quando a verdade bate à porta, você só tem 2 opções: abrir ou fingir que não ouviu. No próximo ato, veremos o que aconteceu com aqueles que decidiram abrir e os que, por medo, decidiram fechar. Se os anos 70 marcaram o início do colapso interno da narrativa adventista sobre Ellen White, os anos seguintes seriam dedicados a uma missão ainda mais ambiciosa: controlar os danos. A estratégia? Reafirmar o mito, consolidar uma profetisa infalível e blindar o passado por meio de uma estrutura que se tornaria uma das mais poderosas dentro da Igreja Adventista, o Centro White. Fundado por testamento da própria Ellen White, o Centro White nasceu com a missão de preservar e publicar seus escritos, mas, com o passar do tempo, tornou-se muito mais que isso: um centro de poder, doutrinação e censura interna. Todos os manuscritos originais, cartas, diários e rascunhos da profetisa foram guardados sob sua custódia, e o acesso a esses documentos foi estritamente limitado. Com poucas exceções, pessoas que não faziam parte da equipe do Centro White ou do corpo de curadores não tiveram acesso à coleção de manuscritos nos primeiros 60 anos após a morte de Ellen White. Por décadas, nem mesmo professores de universidades adventistas podiam consultar os documentos. Pesquisadores externos, então, eram automaticamente rejeitados. O sigilo era absoluto. Era como se a memória de Ellen White tivesse sido selada, não para preservação, mas para controle narrativo. Quando alguns desses documentos começaram a ser liberados na década de 1970, sob forte pressão de estudiosos como Ron Graybill, Don McAdams e Walter Rea, o conteúdo surpreendeu. Corrigendas, rasuras, frases inteiras copiadas de autores protestantes do século XIX, instruções para reescrita enviadas a assistentes literários. Em outras palavras, a imagem da profetisa autônoma, que escrevia sob suposta inspiração direta de Deus, começava a ruir diante das evidências manuscritas. No entanto, o Centro White reagiu com novas estratégias de blindagem. Editores passaram a moldar o conteúdo publicado. Frases originais foram substituídas, termos foram atualizados. O Espírito Santo, por exemplo, que originalmente era chamado de isso em diversos textos de Ellen White, passou a ser referido como ele, para adequar-se à linguagem trinitária moderna, mesmo sem autorização explícita da autora,
que historicamente silenciou frente ao antitrinitarianismo institucional adventista do século XIX. Sim, alteramos pronomes nos escritos de Ellen White ao longo dos anos. Admitimos que, nesse caso, fomos além do papel editorial apropriado do Centro White. Não foi a única manipulação. Em 1988, a liderança da Igreja lançou uma versão reduzida e adaptada de O Grande Conflito, intitulada A Grande Esperança. Capítulos inteiros sobre a Reforma, o Papado e os Estados Unidos foram removidos, sem aviso ou explicação clara ao público. Quando questionados, os líderes disseram que era uma versão missionária. Mas críticos apontaram que era, na verdade, uma forma de tornar Ellen White mais palatável ao mundo moderno, censurando seus textos mais polêmicos para proteger a reputação da Igreja. A ironia é gritante. A mesma autora que escreveu contra o poder papal e alertou contra a manipulação da verdade teve seus próprios textos revisados, apagados e adaptados por sua própria organização. O resultado? Uma versão sanitizada de Ellen White, mais politicamente correta, menos profética, mas vendida como sendo exatamente a mesma mulher do século XIX. Enquanto isso, aqueles que ousaram dizer a verdade foram marginalizados. Walter Rea, após publicar The White Lie, teve sua credencial cassada e sua aposentadoria congelada até assinar um acordo de silêncio. O acordo incluía uma cláusula dizendo que, para receber meus direitos, eu deveria cessar qualquer nova publicação ou fala pública sobre Ellen White. Outros estudiosos, como Don McAdams, foram silenciosamente deslocados para funções menos visíveis. Ronald Numbers, que escreveu o devastador Prophetess of Health, foi taxado de inimigo da fé por líderes da Conferência Geral, embora nunca tenha deixado de afirmar que respeitava os adventistas como comunidade. Até mesmo Fred Veltman, responsável pelo mais importante projeto acadêmico sobre o desejado de todas as nações, enfrentou resistência ao divulgar suas conclusões. A liderança da Igreja mais uma vez minimizou. Em vez de revisar a doutrina, criaram comissões para explicar aos membros que usar fontes literárias era comum no século XIX. Ellen White não foi culpada de plágio. As acusações não procedem porque ela está dentro dos padrões legais daquilo que é chamado de uso correto ou uso ético, ou na linguagem do YouTube hoje, de fair use. Argumento historicamente frágil, já que Ellen White afirmava receber diretamente de Deus as palavras que escrevia. E em vez de revisar o entendimento de inspiração profética, a Conferência Geral de 1980 selou oficialmente a autoridade de Ellen White como doutrina, incluindo-a nas 28 crenças fundamentais da Igreja. Esse ato marcou o ponto sem retorno. O que antes era tradição passou a ser doutrina. O que antes era respeitado como orientação apenas se tornou fundamento de fé. E qualquer questionamento sobre Ellen White se transformou na prática em um ato de heresia passível de punição e vexame público, como disciplinas e exclusões, usando os membros dizimistas adventistas como bois de piranha, um sinal claro para que os crentes adventistas pensassem duas vezes antes de questionar Ellen White. O poder da profetisa, agora institucionalizado, invadia até os detalhes mais íntimos da vida pessoal dos crentes. E tudo isso baseado em escritos que, como já se sabia, haviam sido editados, copiados, plagiados e fabricados. Mas a geração seguinte não aceitaria esse silêncio por muito tempo. Nos anos 2000 e 2010, uma nova leva de pesquisadores, youtubers, teólogos e ex-membros começou a revisitar a história. Com acesso digital aos manuscritos antes secretos, eles passaram a expor os recortes, os plágios, as contradições proféticas. Jovens passaram a fazer perguntas que antes eram proibidas. Sites como Adventist Today, Spectrum Magazine, The Ellen White Project e canais independentes no YouTube se tornaram centros alternativos de informação. O controle narrativo do Centro White começou a falhar. As paredes começaram a rachar. E quanto mais documentos surgiam, mais ficava evidente o dilema. A Igreja Adventista havia criado um mito que agora precisava sustentar, mesmo contra a evidência.
Se admitirmos que Ellen White não foi profetisa, como justificaremos mais de 100 anos de doutrina? Como diremos aos nossos membros que exigimos sacrifícios com base em livros que foram copiados? Esse é o legado do Centro White: proteger a imagem, mesmo à custa da verdade, reprimir dissidentes, mesmo diante de provas irrefutáveis, e transformar uma mulher do século XIX, cheia de contradições, medos e influências externas, em ícone místico, voz de Deus, e fundadora de um sistema onde a Bíblia já não é suficiente sem os testemunhos dela. Mas o tempo da blindagem está acabando. Na próxima parte, a última, veremos o que acontece quando a nova geração finalmente confronta a verdade. E descobre que a liberdade cristã começa quando deixamos de seguir profetisas e voltamos a seguir a Cristo. Durante décadas, George Knight foi um dos historiadores mais respeitados da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Professor, teólogo e autor de dezenas de livros publicados pela própria Review and Herald e pela Casa Publicadora Brasileira, CPB, Knight se destacou por apresentar a história do Adventismo com clareza, fervor doutrinário e profunda lealdade à fé adventista. Por muitos anos ele foi considerado um apologista confiável de Ellen White, contribuindo para moldar a imagem pública da profetisa dentro da narrativa oficial da Igreja. No entanto, o que começou como defesa evoluiu para questionamento honesto, baseado em documentos históricos, manuscritos originais e confronto com testemunhas oculares e autores do século XIX. George Knight, como historiador honesto, não conseguiu mais tapar o sol com a peneira. Essa mudança de postura se consolidou no livro Ellen White's Afterlife, 2010, onde Knight expõe com clareza as rachaduras do legado whiteano, os problemas editoriais, os silêncios deliberados do Centro White, os erros proféticos e a tentativa institucional de blindagem doutrinária. Outras obras polêmicas que marcaram sua virada incluem Reading Ellen White, How to Understand and Apply Her Writings, onde Knight afirma que os escritos de Ellen White não podem ser usados como régua doutrinária final. A Search for Identity. Neste livro, Knight relata como a Igreja Adventista perdeu sua identidade ao institucionalizar a profetisa como infalível. The Apocalyptic Vision and the Neutering of Adventism, onde denuncia que a tentativa de proteger White, em vez de Cristo, matou a vitalidade da mensagem apocalíptica genuína. Apesar de ser um adventista convicto, temente a Deus e defensor da missão da Igreja, Knight passou a ser tratado como persona non grata nos bastidores institucionais. Sua voz foi sistematicamente silenciada, especialmente no Brasil, onde a liderança da União Sul-Americana, da CPB e de várias conferências boicotaram suas obras e impediram reedições ou distribuições de seus livros críticos. Knight é hoje um símbolo do que acontece com acadêmicos adventistas que ousam tocar na santidade de Ellen White. Mesmo sem nunca ter abandonado sua fé, nem pregado heresias, sua sinceridade custou-lhe a influência institucional. Seus livros sumiram das livrarias adventistas e seus artigos deixaram de ser citados. Dr. Steve Daly, ex-capelão da Loma Linda University e professor adventista por mais de 30 anos, seguiu um caminho semelhante. Em entrevista a este canal, Daly afirmou com todas as letras: o adventismo está baseado em falsidade teológica e mentiras institucionais acumuladas por décadas, por causa da necessidade de manter Ellen White em um pedestal. Em sua obra Ellen G. White, A Psychobiography, Daly reconstrói a trajetória psicoemocional de Ellen White, revelando como sua identidade profética foi moldada após 1844 a partir de elementos do mesmerismo, histeria coletiva e pressões culturais. Em seu livro complementar, The White Estate Fraud, Steve Daly dedica um capítulo inteiro à perseguição sofrida por D.M. Kenwright, pioneiro adventista que deixou a denominação após presenciar incoerências na conduta e nos escritos de Ellen White. Segundo Daly, o Centro White construiu narrativas falsas para destruir a reputação de Kenwright, incluindo adulterações em registros históricos,
campanhas de difamação e recortes seletivos de cartas pessoais. A fraude não está apenas no conteúdo dos escritos, está na forma como a instituição mentiu ao longo de um século para proteger esse conteúdo. Outro nome importante nesse debate é o do Dr. Gilbert Valentine, professor de História da Religião e pesquisador reconhecido da vida e influência de Ellen White. Em seu livro Avestruzes e Canários, Lidando com as Mudanças no Adventismo, Valentine descreve como a liderança adventista reagiu às mudanças culturais e acadêmicas das décadas de 60 e 70, incluindo o surgimento dos primeiros estudos críticos sobre Ellen White. A metáfora é poderosa. Os avestruzes representam os líderes que enterram a cabeça na areia para não ver os fatos. Os canários são os estudiosos e teólogos que tentam cantar a verdade, mesmo em meio ao perigo. Valentine mostra como, ao invés de lidar com honestidade com as evidências do plágio e das falhas doutrinárias, a Igreja preferiu institucionalizar a negação. Canários como McAdams, Rea, Veltman e o próprio Knight acabaram perseguidos ou ignorados. A consequência foi uma igreja com aparência de unidade, mas em profunda crise interna de identidade. A trajetória de George Knight é emblemática. Um homem que dedicou sua vida à igreja, mas que ousou priorizar os fatos à fidelidade institucional. Seu destino é o mesmo de muitos antes dele: ostracismo, silêncio e esquecimento editorial. Mas sua coragem plantou sementes. Hoje, milhares de adventistas despertos começam a fazer as mesmas perguntas. E isso só é possível porque homens como Knight, Daly, Valentine e tantos outros não aceitaram a censura como última palavra. A história de Ellen White não está sendo destruída, mas está pela primeira vez sendo recolocada no lugar certo. O lugar da humanidade, da falibilidade, da dependência histórica e cultural e de erros teológicos gravíssimos. Qualquer igreja que constrói sua teologia sobre alguém que não pode ser questionado, mesmo diante da evidência, está caminhando para o colapso.